Usei testosterona, não fiz TPC e mesmo assim minha libido continua normal. Será que isso é possível? Será que eu posso ter utilizado testosterona e não inibido meu eixo? Ou não? Tem alguma coisa que eu estou pensando de forma equivocada. Hoje vamos responder a uma pergunta de um inscrito. Inclusive, se você quiser aparecer aqui, faça uma pergunta pertinente, uma pergunta interessante, que essa pergunta aqui do William foi muito interessante e é muito parecida com o que muita gente pensa, tá? O que ele falou aqui, gente? O que é que ele falou aqui? Tomei 6 meses de Enantato. Tem 30 dias, né, que ele parou de usar e a libido continua normal. É possível que ele utilizou esse Enantato por 6 meses e não tem inibido o eixo? Será que é possível? Será? Né? Deixa aqui nos comentários. Será que é possível? E lembre-se, logicamente, se você acha que esse tipo de conteúdo agrega para a sua vida, deixa teu curtir. E, logicamente, se você não quer perder novos conteúdos sobre esse tipo de assunto, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza. Gente, o que é que ele está falando aqui? Que ele está usando testosterona enantato, tá? Provavelmente ele está usando algo que é underground, tá bom? Porque aqui no Brasil, de forma lícita, o que é que a gente tem? A gente tem o cipionato, que é o deposterona, tem o blend, que é a durateston. Dessas testosteronas intramusculares que tem picos mais altos, tá? A gente tem também a nebido, mas enfim, né? Não é uma característica tão semelhante. De qualquer forma, ele estava utilizando anantato. Provavelmente, se ele estava utilizando anantato nesse período e ele parou, eu acredito que ele não esteja fazendo a reposição de testosterona. Eu imagino que ele estava utilizando, provavelmente, para ganhar mais massa muscular, tá bom? E aí, para ganhar mais massa muscular, ele utilizou uma dose provavelmente mais alta do que uma dose de reposição para a testosterona dele ficar mais alta, beleza? Beleza. Então, talvez uma testosterona dele que antes era 500 foi para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, a gente não sabe. Tá? E isso é extremamente importante para a gente ver a questão dos colaterais depois. Tá? E o que, que ele falou aqui? Que ele parou 30 dias de utilizar, né? E não teve alteração de libido. Tá? Não teve alteração de libido. Isso é uma coisa interessante, né? Porque ele parou 30 dias, mas ele não chegou a fazer nem exames para ver como é que a testosterona dele ficou, para ter essa certeza, mas ele utilizou como parâmetro a libido. E a libido é um dos parâmetros que a gente pode utilizar sim, né? Embora a libido seja multifatorial, para ver essa questão da testosterona, né? Só que a gente não pode ter certeza, tá? E eu preciso que você veja uma coisa aqui comigo. A gente tem um estudo aqui usando também o enantato de testosterona, que viu que, né, uma dose de 100 miligramas por semana já era suficiente para inibir o LH e o FSH de forma expressiva. E aqui, ó, a contagem espermática, tá? Então, usar 100 miligramas por semana, que é a dose de reposição, já inibe o eixo desse indivíduo. Então, se a gente está falando de dose suprafisiológica, 300 nanogramas, 600, já é uma dose que vai inibir o eixo daquele indivíduo independente disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que falar, o eixo, inibe o eixo? Sim, tanto fisiológico quanto suprafisiológico. Então, se a gente tem tanto com dose fisiológica quanto suprafisiológica. Então, se a gente está falando de um indivíduo que vai usar enantato, por exemplo, estou falando de outro país que é lícito, mas vamos botar aqui do deposteron. Ele está no deposteron para repor testosterona. Ele vai inibir o eixo? Vai inibir o eixo dele, tá bom? Por quê? Porque a formulação de deposteron, o blend de testosterona também, que é o durateston, eles têm um pico de ação. E quando ele tem um pico plasmático, nesse pico ele alcança uma dose um pouquinho mais alta. Essa dose um pouquinho mais alta é capaz de suprimir eixo de produção hormonal natural, tá bom? É um pouquinho diferente, por exemplo, de uma testosterona em gel, né? Que não vai ter um pico tão alto e tem um tipo de liberação diferente, mas isso aí é uma coisa para outro vídeo, tá? Então, beleza. Inibe o eixo, né? Sim, tanto em dose fisiológica quanto em dose suprafisiológica. Beleza. O que é que pode acontecer, né? Meu eixo não inibiu. Quando o indivíduo diz isso, o que é que eu, Gabriel, né, médico dessa área, que entende desse assunto, diz para você? Se o eixo não inibiu, de forma nenhuma. Qual a primeira coisa que eu penso do indivíduo que usou o mercado paralelo? Né? Que o medicamento é falso. Então o indivíduo estava utilizando um medicamento falso. Ele estava usando anantato testosterona, que no final ele tinha só óleo. Né? Tinha óleo e não tinha nada de testosterona. Isso aí é uma coisa muito comum, cara? É muito comum. Tá? Ou às vezes é uma dose muito baixa, acontece, tá? É muito comum mesmo, tá bom? Muito comum mesmo, beleza? Ah, Gabriel, pode acontecer também de eu ter utilizado e o meu eixo recuperar muito rápido. Ele utilizou por 6 meses, né? É possível? Cara, é possível, né? É uma coisa que é provável que aconteça?
não é provável que aconteça tão rápido assim, de forma que não perceba nenhum tipo de alteração de libido. Por quê? Né? Porque ele vai ter inibido o eixo ali por 6 meses. Se ele tivesse menos tempo, for uma pessoa jovem, com testículo muito funcionante, capacidade de recuperação muito rápida, é possível que aconteça uma recuperação mais rápida. Mas usou 6 meses, né? Dependendo da idade, principalmente da função testicular anterior, pode demorar um pouco mais. Mas enfim, é possível, tá? Mas o eixo não inibir é que o medicamento é fácil. Dificilmente, eu acho que é basicamente impossível, né, que eu utilize a testosterona não inibir o eixo. Agora, é possível que ele recupere o eixo muito rápido, né? Mas não é uma coisa tão provável. Agora eu quero que você entenda aqui comigo uma coisa que acontece, tá? Ele utilizou enantato, tá bom? Ele utilizou enantato, mas quanto ficou a testosterona? Isso é uma coisa que é importante a gente avaliar. Imagina que ele utilizou, a última dose que ele fez foi há 30 dias, tá? Então, por exemplo, há 30 dias ele utilizou, ele estava utilizando, vamos dar aqui estava utilizando uma dose X de enantato, não sei quanto é que ele está utilizando, não tem como eu dizer, mas vamos dizer que ele utilizou aquela dose, e aí a testosterona dele foi para 4.000, 4.000 nanogramas por decilitro. Beleza. Então, 24 horas depois da aplicação, que é o pico plasmático do enantato, mais ou menos, ele foi para 4.000, tá? E o que é que acontece, gente? O que é que acontece? Ele demorou aqui 1 a 2 dias, então vamos botar aqui 2 dias. E aí, né, de 4.000, em 7 dias, que é o tempo de meia-vida do enantato, ele foi para 2.000 nanogramas por decilitro. Tudo bem? Então, em 7 dias. Meia-vida média do enantato. Beleza, beleza. O que é meia-vida? É o tempo que demora para substância diminuir pela metade da sua concentração. Beleza. E aí, mais 7 dias foi para 1.000 nanogramas por decilitro em 7 dias. Beleza. Mais 7 dias foi para 500 nanogramas por decilitro. Mais 7 dias. Beleza. Mais 7 dias, 7, 14, 21, 22, 23, mais 7 dias foi para 250 nanogramas por decilitro. Mais 7 dias. Beleza. O que é que aconteceu aqui? Se ele estava com 4.000, ele foi em 7, 14, 28, 30 dias, ele foi para 250 nanogramas por decilitro, que é uma dose infrafisiológica, tá? Beleza, ele está com a testosterona baixa. Mas vamos dizer o seguinte, digamos que foi o contrário, que ele não utilizou, que ele não estava com 4.000, estava com 8.000. Estava com 8.000. Ele estava com 8.000, então aqui ele foi para 4, aqui ele foi para 2, aqui ele foi para 1, e aqui ele foi para 500. Beleza. 500 nanogramas por decilitro é uma dose muito mais baixa que 8.000. É normal que, por mais que seja uma dose fisiológica, ele ainda sinta baixa libido. Mas às vezes o indivíduo não percebe tanto, tá? Às vezes o indivíduo não percebe tanto. Então, tem pessoas que têm variação da libido muito alta por conta de testosterona e tem pessoas que não. Agora, assim, é comum que, principalmente se o cara fica com a dose suprafisiológica por muito tempo, né? Fica ali com 8.000 de testosterona por 6 meses, 4.000 de testosterona por 6 meses, se ele bate, por exemplo, para 2.000, ele já tem uma baixa libido, mesmo 2.000 sendo mais alta que o que ele tinha antes, tá? Então, 30 dias depois, ele não tem nenhum tipo de alteração de libido, pode ser o quê? Pode ser que o medicamento que está usando é falso, pode ser que ele não alterou tanto o nível de testosterona com aquele medicamento ali, por ser uma dose não tão razoável, e aí ele ficou com uma dose pouco diferente do que era antes, mas se ele estava com 8.000 e foi para 500, mesmo 500 sendo uma coisa normal, né, para uma pessoa normal, ele tende a ter baixa libido porque o corpo dele se acostumou com essas 8.000, tá? Mas é possível que não. O que eu quero dizer aqui para você? A alteração de libido depende da dose de testosterona, depende da testosterona, depende, só que depende de outros fatores, tá? Então, por exemplo, libido, a gente sabe que depende, por exemplo, da relação com a parceira dele. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que estava utilizando testosterona, mas agora ele está com um relacionamento que está muito bom. Então, a libido dele tá ok por causa disso. Em relação ao sono, relação a estresse, relação a outros hormônios, como, por exemplo, o estradiol. Então, a gente não pode simplesmente falar que libido é testosterona, isso é uma coisa que muitas pessoas erram. Então, é muito comum, né? Às vezes o indivíduo parar de usar esteroide anabolizante, não tem uma queda de libido tão expressiva, né? Mas mesmo assim está com o eixo inibido. Então o que é que o William deve fazer, cara? Ele deve primeiro, né, medir a testosterona dele e ver como tá. E fazer uma comparação como é que estava durante o ciclo. O problema é que às vezes ele não faz a testosterona durante o ciclo, ele não sabe como é que estava. Então assim, é possível, né,
não ter desligado o eixo, eu vou dizer para você que é basicamente impossível. É possível ter o eixo ter voltado mais rápido do que o normal? É possível, só que não é tão provável. Mas é possível que, principalmente, o nível de testosterona possa ter oscilado e isso não ter influenciado diretamente na tua libido de forma tão expressiva para você perceber. De forma que isso daí passou e você continua com a libido ok, tá? Então isso daí é uma coisa possível, uma coisa que não é tão provável, mas é possível, tá? Porque tem pessoas, é muito comum também a pessoa reduzir a libido, principalmente quando está usando doses muito suprafisiológicas, beleza? Foi entendido, gente? Foi entendido? Aqui o William falou de enantato de testosterona, né? A gente sabe que o enantato não tem no Brasil, mas eu tenho um vídeo completo sobre esse esteroide para você. Vou deixar aqui, te espero lá e um grande abraço.